Eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Eu gostaria de aproveitar que estamos todos em pé e gostaria já de fazer a leitura da palavra de Deus juntamente com vocês, que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, irmãos, no capítulo de número 2. E a partir do versículo de número 1, quem trouxe as suas Bíblias, por favor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 2, versículo de número 1. Quem encontrou o texto pode dizer amém? Amém. Diz assim a minha Bíblia: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera, e enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. Meus irmãos, aqui está capítulo de número 2 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Daqui sai a mensagem para o período do Natal, a época do nascimento de Jesus, e todos os pregadores e pastores se detêm aqui quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Eis que os magos vieram do Oriente para Jerusalém. Diz a Bíblia que esses magos vinham acompanhando uma estrela que havia aparecido no céu. E quando essa estrela ia tomando uma direção para Belém da Judéia, ela passa por cima de Jerusalém. E os magos, em vez de acompanhar a estrela, eles entram para dentro da cidade. Porque na concepção deles, na capacidade mental deles, Jesus teria que nascer em Jerusalém, o centro do mundo, aonde estavam as autoridades constituídas do Império Romano. E estrategicamente falando, Jesus teria que nascer lá. Lá estava o trono de ouro dos romanos e os judeus que prestavam honra ao Império de Herodes. E a Bíblia Sagrada diz que então a estrela, passando por Jerusalém, os magos entram dentro da cidade procurando aquele que era nascido o rei dos judeus. E diz a Bíblia que com essa notícia toda a cidade alvoroçou-se. E Herodes, preocupado em perder o seu trono, ele procura os principais dos sacerdotes, ele procura os escribas e doutores da lei, para que ambos lhe dessem uma resposta no lugar onde haveria de nascer este que
seria o rei dos judeus e o salvador do mundo. E diz a Bíblia que esses conhecedores críticos, eles vão, examinam a palavra de Deus e encontram o texto que está dentro do livro do profeta Miqueias, que nos diz: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então já havia Deus projetado, Deus já havia inspirado o profeta para profetizar e determinar o lugar do nascimento do menino Jesus, o Salvador do mundo, aquele que haveria de ser um guia para os filhos de Israel. E a Bíblia Sagrada, então, ela se completa quando Deus resolve honrar a sua palavra. E eu gostaria de usar esse pequeno texto aqui: eu tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia. Eu vejo o próprio Senhor Jesus em plena evidência de ministério, se comparando com muitas coisas. Ele se compara com o caminho, ele se compara com a verdade, ele se compara com a vida, quando ele responde para Tomé: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus se compara com a fonte de águas, quando lá no tanque de Betesda, no dia da festa, ele para de pé e diz: quem tem sede, vem a mim e beba de graça da água da vida. Quando ele se encontra com a mulher samaritana, ele diz para ela: mulher, se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Jesus se compara com porta. Ele diz: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim entrará e sairá. Jesus se compara com um caminho estreito, e Jesus se compara com muitas coisas na Bíblia. Mas eu me encanto quando eu leio a palavra e vejo a mensagem profética vindo pela boca de profeta, dizendo que Jesus nasceria em Belém da Judéia. Aí Jesus vem e se compara com o pão. Ele diz: eu sou o pão vivo que desci do céu. Quando Jesus se compara com o pão, ele está declarando que ele haveria de nascer em um lugar certo, projetado e escolhido por Deus. Então Deus escolhe Belém da Judéia, que quer dizer no hebraico casa do pão, ou padaria de Deus. Ei, se Belém da Judéia é a casa do pão, o pão vivo que desceu do céu teria que nascer na casa do pão, na padaria de Deus. E nesta noite eu devo afirmar a todos que me escutam que quando nós nos reunimos num simpósio de missões como esse, não é para nós ficarmos bajulando uns aos outros, mas é para nós fazer deste encontro uma verdadeira padaria. Nós precisamos, através da mensagem pregada, dos hinos cantados, gerar este pão, fazer este pão. Porque se você observar, Jesus, quando fala em ordem alimentar, ele não se compara com a picanha, ele não se
compara com uma macarronada italiana, ele não se compara com uma tainha assada, não. Jesus se compara com o pão. Por quê? Se você visitar todas as nações da terra, cada país tem a sua cultura, cada país tem a sua ordem alimentar, mas o único alimento em que todos os países da terra, se você for, você vai encontrar é o pão. Quando Jesus se compara com o pão, ele está querendo dizer: eu não vim para uma meia dúzia. Então eu vejo Jesus aqui falando muitas vezes de pão, e ele sendo pão, ele nasce em Belém da Judéia, porque de lá sairia pão para toda a raça humana. E neste final de semana, queridos, nós vamos fazer de Jacinto Machado uma padaria de Deus, porque daqui vai sair pão para muitas nações da terra, e muitos famintos serão alcançados por este pão vivo que desceu do céu. Quantos querem juntamente comigo transformar esta igreja numa verdadeira padaria de Deus? Agora entenda comigo, me observe. Jesus, quando fala em alimento, ele se compara com o pão, porque o pão é um alimento universal. Pão é comida de profeta. Elias pediu a morte e o anjo trouxe para ele pão e água. E com a força daquele pão, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Eu sempre fiz uma conta de cabeça. E eu sou um pregador, examinador das Escrituras e curioso. Quem dos senhores já não leu aquele texto de Eclesiastes capítulo 11, que o sábio Salomão diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias tu o acharás. Tu já parou para analisar aquele texto? Quem aqui já lançou um pedaço de pão na água e depois de alguns dias conseguiu encontrar? Quando o pão entra em contato com a água, ele se decompõe, ele se dissolve. Mas Salomão era sábio, sim ou não? E Jesus disse que ele era o homem mais sábio que pisou nesta terra. Salomão conhecia história, Salomão sabia tudo de cultura egípcia. Eu devo dizer para vocês que o pão teve origem nos fogos do Egito. E a nação de Israel, quando estava no deserto, sentiu fome de pão, e Deus teve que mandar o maná. E Salomão usa uma expressão de sabedoria e diz: lança o teu pão sobre as águas. Sabe por quê? Porque nas cheias do rio Nilo, quando as águas transbordavam e a campina ficava tomada de águas, a água dava pelo joelho. E na época que José foi governador da terra do Egito, José disse que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E então José adotou com a sua sabedoria o hábito de semear a semente de trigo na cheia do rio Nilo. E quando a semente caía no meio das águas, e logo as águas abaixassem, ela ficava enterrada no barro. E depois de enterrada no barro, ela germinava, e o trigo aparecia na beira do grande rio Nilo. E do trigo se tirava a farinha, e da farinha se tirava o pão. Salomão usa uma mente avançada e mais inteligente e diz: ei, assim como José incentivou os egípcios a fazer esse tipo de plantio, tu também lança o teu pão sobre as águas. Ele estava dizendo: lança a semente sobre as águas, ela vai desaparecer,